Olá, tudo bem? Esse vídeo é para compartilhar algumas informações sobre o livro, um livro muito especial, o livro de Neemias, um dos livros do Antigo Testamento que compõe a Escritura Sagrada. Para você que não conhece o programa deste vídeo, ele faz parte de um plano, que é o Plano de Leitura Bíblica Programada da Comunidade de Cristo de Porto Alegre. Nosso objetivo é que as pessoas participem desse plano lendo pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Então nós programamos essas leituras e damos aqui algumas orientações. Você pode visualizar aqui nesta tabela quais são as próximas leituras, né? As leituras do livro de Neemias, que vai compor aí os próximos dias, e por isso nós vamos falar sobre o livro de Neemias, dando alguma introdução e alguns destaques. Na semana passada a gente falou sobre o livro de Esdras, que é muito contemporâneo, mas como é um novo vídeo, vou repetir algumas das informações contextuais, só para você ter uma ideia, se localizar aí. O povo de Israel foi formado, né? Abraão, Isaac, Jacó, enfim, a partir dali as tribos se formaram posteriormente, inclusive com os reis, né? Seja Saul, o primeiro rei Davi, Salomão, enfim, depois a divisão com o reinado de Israel, de Judá, e aconteceu ao longo da história muitos percalços, e um muito intenso foi no ano de 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida e destruída pelo rei Nabucodonosor. E isso gerou o que nós chamamos de exílio. Eles tinham essa estratégia de conquista de levar boa parte do povo em exílio para o seu país, especialmente assim, às vezes como mão de obra e também como força intelectual. E nisso muitos foram então para a Babilônia. Um exemplo é Daniel, Sadraque, Mesaque, Abed-nego, né? Estão nesse contexto de ir para o exílio. E muitos dos salmos e das histórias bíblicas, das palavras proféticas também têm esse contexto. E é a situação de Neemias. É um livro fabuloso. Fala sobre liderança, sobre a maneira como nós nos colocamos diante das crises, a necessidade de organização, de união. Então aqui, um incentivo para você ler. Vou fazer alguns destaques, mas de nada vale se você não pegar a sua Bíblia e disciplinar-se na leitura e na reflexão desse tema. O capítulo 1 nos coloca um pouco assim na história, de fato, né? Neemias explica que ele é um copeiro, um mordomo do rei, é uma posição de muito respeito e é uma posição assim especial porque o rei demonstrava que ele confiava, era uma postura de confiança, era uma posição de confiança para com o rei, apesar de ser um estrangeiro, né? O rei que descreve aqui é o rei Artaxerxes. E aí, para você se localizar no tempo aí, eu falei em 586 a destruição, lá pelo ano 538 já haviam alguns que tinham ido para Jerusalém, e Esdras, que é o livro anterior, Esdras vai no ano 558. Então aqui é o ano de 444, 445 antes de Cristo, essa situação. E aí diz que um grupo de pessoas do povo voltou para a Babilônia. E um deles, provavelmente amigo de Neemias, o Neemias vai conversar com esse pessoal, fala com o seu amigo e diz, e aí, né, curioso, como é que está lá em Jerusalém? E o relato é muito ruim. O relato é de que está tudo destruído, que há miséria por todos os lados, que há escombros por todos os lados, que a situação da cidade é péssima. E o templo ainda destruído, enfim. Isso tocou profundamente o coração de Neemias. E na leitura a gente percebe que esse toque, inclusive, é divino, né? Deus que faz com que o coração dele fique muito mexido com esta situação. E é muito bonito no capítulo 1, agora começando os destaques, vou fazer alguns destaques capítulo por capítulo. No capítulo 1, quando Neemias tem essa notícia,
ele fica muito triste, ele lamenta, ele chora, ele fica sem comer, de tão abatido, mas ele reage em oração. Ele faz uma oração muito bonita, que é descrita no capítulo 1, quando ele admite a culpa do povo, dizendo, olha, é culpa nossa, nós pecamos contra ti, Senhor. Mas ele recorre a uma promessa. O versículo 9, né, diz assim, que ele fala para Deus, lembrando, né, mas tu disseste, se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Né? Ele promete que se o povo se arrepender e voltar, ele reuniria de novo esse povo espalhado. E Neemias recorre a essa promessa de Deus. Aliás, a sugestão é que nas tuas orações também você pode, com confiança, buscar a Deus, porque Ele é fiel àquilo que Ele promete. E foi o que Neemias fez. O capítulo 2 é interessante que começa descrevendo o tempo. Quem ler na linguagem Almeida, na tradução Almeida, vai ler no mês de Nissan. Na nova tradução da linguagem de hoje, já explica assim que foi 4 meses depois daquele relato do capítulo 1. Diz que ele foi servir o rei Artaxerxes e o texto que é descrito na primeira pessoa diz assim que o rei nunca o tinha visto triste. Mostra um pouco, né, desse ânimo, dessa disposição, da personalidade de Neemias. E ao ver Neemias triste, ele pergunta o que foi, Neemias? E Neemias, então, percebe que chegou o momento que Deus separou e ele diz, olha, estou triste por causa da minha cidade, do meu povo. Né? E ele faz o pedido, permite que eu volte lá e reconstrua a cidade. E aí ele já tinha todo o plano na cabeça, inclusive pediu para o rei para que o rei desse documentos que ajudassem na viagem, na segurança, enfim, até com recursos para essa reconstrução. E assim ele vai até Jerusalém, o capítulo 2 mostra a chegada dele lá, mostra ele percorrendo a cidade, analisando ainda em silêncio tudo o que aconteceu. O capítulo 2 mostra uma curiosidade, né, que ele diz assim que ele não tinha contado nada para ninguém ainda sobre as coisas que Deus tinha colocado no seu coração. Né? Se você pegar o versículo 12, né, Neemias reconhece que tudo aquilo Deus tinha colocado no seu coração. E já começa também a ação dos inimigos, especialmente na figura de um homem chamado Sambalete, né? No versículo 19 do capítulo 2, ele é mencionado pela primeira vez e ele é mencionado depois também. Seguindo aqui as minhas orientações mais rápidas para vocês, no capítulo 3 tem uma descrição dos nomes. Olha a organização, a gente lê o capítulo 3 e fica impressionado. Escreve nome por nome das pessoas, dos grupos que ajudaram em cada parte da reconstrução. E o capítulo 4, quando a reconstrução começa a realmente acontecer, os inimigos, né, que eu citei antes ali, a figura do Sambalate, esse é o nome exato. Ali no versículo 1 do capítulo 4 descreve ele de novo, zombando, né? Diz, esse muro aí até uma raposa vai derrubar. E a reação descrita no capítulo 4 é uma reação de oração e de vigilância. Né? No versículo 9, 4:9, Neemias diz que eles oraram a Deus e colocaram guardas para vigiar. Né? Lembra o versículo e a palavra de Jesus, vigiai e orai. E também nesse capítulo, mais adiante, no versículo 17, diz que cada um do povo tinha na mão uma pá de pedreiro, né, para trabalhar na reconstrução, e na outra uma espada. Né? Inclusive lembra assim da postura do cristão também, na sua vocação, no seu trabalho diário, mas sempre com o uso da espada. No sentido espiritual, inclusive, a espada da palavra de Deus. O capítulo 5, ele fala de uma crise interna, né, até financeira, onde o pessoal começou a se aproveitar, né, emprestando e cobrando juros muito altos, e Neemias se revolta contra isso.
e ele convoca o povo a um ajudar o outro. E ele mesmo dá o exemplo, abrindo mão de boa parte dos recursos que lhe eram destinados como governador, que ele foi instituído. Então ele deu um exemplo, né? Um ótimo exemplo para a nossa vida social tão cheia de corrupção, onde um quer aproveitar-se do outro. Está no capítulo 5 de Neemias. O capítulo 6, mais uma vez, descreve a conspiração dos inimigos contra a construção, que cada vez mais avançava, né? Então os inimigos conspiravam, inventavam o que hoje nós chamamos das fake news, né? Para produzir medo, temor, mas o Neemias voltava na sua liderança a direcionar o povo para a reconstrução. Inclusive no capítulo 6 termina a reconstrução da muralha, o que compõe mais uma vez o povo como uma nação propriamente dita, agora com maior segurança, né? E o capítulo 7, que é o último que eu quero mencionar hoje, ali tem um destaque também sobre a relação daqueles que voltaram de Jerusalém. E aí vai nominando, né, vai mencionando as famílias e no final até dá números mais exatos, né, sobre quantos do povo vieram, sobre quantos servos, até os cantores, né, que participavam do culto. Isso o capítulo 7 de Neemias, então, traz aí com mais destaque. E o capítulo 8 em diante, nós gravaremos e daremos orientações em outro vídeo, ainda ligado aqui ao plano de leitura programada. Então, fica aí o incentivo para você ler um capítulo por dia. Quem sabe aí começa com esse excelente livro de Neemias e que ele inspire você para diferentes momentos de sua vida. Que Deus abençoe, guarde e acompanhe cada um. Até mais.